Olá, eu sou Marisol Mandarino, tradutora juramentada de inglês e espanhol. Hoje nós vamos tratar aqui daquelas perguntinhas básicas que a gente tem que se fazer antes de tratar do apostilamento ou legalização de algum documento, tá? A primeira pergunta básica é a direção. Esse documento foi expedido no exterior, foi emitido no exterior e vem para o Brasil, ou ele foi expedido no Brasil e vai para o exterior? Tá? Essa é a primeira pergunta básica. Mas ela pode ter um desdobramento, né? Então, temos que ver se o documento for brasileiro, para qual país esse documento está indo, tá? Para qual país, em qual país que ele vai ser utilizado, tá? E aí, dependendo disso, nós vamos ver qual é o trâmite necessário, tá? E a última pergunta que a gente tem que se fazer é se esse realmente é um documento público, porque se ele não foi emitido por nenhum órgão do governo ou por nenhuma autoridade com fé pública, ele não terá que ser legalizado e nem apostilado. Tá? Então vamos só recordar aqui rapidamente, se está em outro vídeo, que eu vou colocar aqui o link para vocês, mas saber a diferença entre legalizar um documento via MRE, Ministério de Relações Exteriores, ou via apostilamento, que a gente faz no cartório. Qual é a diferença? É justamente uma dessas perguntas que eu fiz aqui para vocês como sendo perguntas básicas. Vocês têm que saber o país de destino, tá? Se esse país de destino ele também for um país signatário da Convenção de Haia, como o Brasil, então esse documento tem que sair do Brasil já apostilado. Tá? Se ele não for signatário da Convenção de Haia, o método correto para deixar esse documento pronto para ser usado lá fora é a legalização via MRE. Tá? Isso quando o documento está saindo do Brasil, certo? Então, e como se faz essa legalização do MRE? Vocês têm que primeiro reconhecer uma das firmas daquele documento, né? Se tiver mais de uma, reconhece uma das firmas só. No caso de diplomas, né, que costuma ter mais de uma firma, a sua firma não conta, tá? Se você é o diplomado, você não pode reconhecer a sua firma e querer apostilar em cima da sua, porque você assinou ali, mas você não tem fé pública. Lembra que eu falei da fé pública? Então, isso também é tema de outro vídeo aqui. As coisas vão se entrelaçando, pouco a pouco vocês vão dominando o assunto. Então, se um documento é público e ele vai para um país signatário, ele precisa ser apostilado. Se ele vai para um país não signatário, ele precisa ser legalizado via MRE, tá? E como faz a legalização via MRE? Uma das firmas reconhecidas na cidade, num cartório de notas da cidade onde o documento foi expedido. Vocês têm que descobrir onde aquela pessoa, onde aquela autoridade tem firma aberta, em qual cartório de notas, né? Vocês ligam para, se for o caso de um diploma ou de um histórico, vocês entram em contato com a universidade de vocês, descobrem onde aquela pessoa tem uma firma aberta na cidade e reconhecem firma. No futuro isso vai ter algumas alterações e qualquer coisa eu atualizo aqui o vídeo. Mas hoje é desse jeito. Hoje, em abril de 2019, é desse jeito, tá? E vocês aí depois podem legalizar essa firma no MRE do próprio estado, tá? Se vocês estiverem usando o MRE, o Ministério de Relações Exteriores, de outro estado, aí já tem um passinho a mais que eu já expliquei em outro vídeo, tá? E eu não vou me alongar aqui sobre o assunto. Mas se o documento vem do exterior para cá, como é que a gente legaliza, quais são os trâmites para poder usar esse documento estrangeiro aqui no Brasil? Bom, além de vocês terem que providenciar a tradução juramentada, porque o decreto 13.609 diz que nenhum documento estrangeiro é válido no Brasil se não for acompanhado de uma tradução juramentada feita por uma pessoa concursada aqui no Brasil, né? Além de tudo isso, vocês devem providenciar que esse documento seja legalizado, se ele for um documento público também,
tá? Público ou equiparado ao documento público, que a gente também já tratou aqui em outro vídeo. O que é o documento equiparado ao documento público? Segundo o CNJ, são os documentos acadêmicos, os diplomas históricos e declarações de conclusão de curso, tá? Então, nesse caso, o documento estrangeiro para ser usado no Brasil, ele tem que ser legalizado. Voltando ao início do ponto aqui. E a gente tem que ver, o documento vem de um país que é signatário da Convenção de Haia, então ele tem que vir apostilado e cada país tem suas instruções lá nas suas páginas específicas sobre como apostilar os seus documentos. Nem todos vão fazer como o Brasil, que apostila em cartório, tá? Então, cada país define o seu trâmite. E se for de um país não signatário da Convenção de Haia, fica valendo aquele método que antigamente valia para todos, que é a legalização no Ministério de Relações Exteriores lá do outro país e, posteriormente, a legalização consular feita no consulado brasileiro, tá? Então, não dá para trazer o documento estrangeiro limpinho, só assinado e enviado pelo correio, como eu vejo muitas pessoas recebendo aqui no Brasil pelo correio, sem que isso venha legalizado, seja de uma maneira ou seja de outra. Para dar os casos mais frequentes aqui, documentos dos Estados Unidos precisam vir apostilados. Documentos canadenses precisam vir legalizados via consulado brasileiro, tá? Que anteriormente eles pedem um outro trâmite aí pelo governo canadense, mas o último passo é a etiqueta do consulado brasileiro lá no Canadá. Cuba, por exemplo, muitos documentos que vêm de Cuba, aí dos nossos amigos médicos cubanos. Esses documentos eles têm que vir pela legalização, com a legalização do consulado brasileiro, porque Cuba não é signatária da Convenção de Haia. A Espanha é signatária, precisa do apostilamento. Os documentos que vierem da Espanha precisam do apostilamento. Outros países aqui comuns nos meus pares de idiomas. Reino Unido precisa vir apostilado, tá? Então, uma certidão de nascimento do Reino Unido precisa vir apostilada. Que mais? Uma procuração que venha da Austrália precisa vir apostilada, tá? Então, esses são alguns exemplos só para vocês irem percebendo as regrinhas básicas, tá? Então, a direção, se o documento vem do exterior ou vai para o exterior, né? Se ele é um documento brasileiro, ele vai para um país signatário ou vai para um país não signatário da Convenção de Haia. E a última coisa é se esse documento é um documento público. Por exemplo, um documento assinado pelo presidente da IBM não é um documento público, tá? Então, ele não está sujeito a esse trâmite de legalização, tá? Era isso que eu tinha para dizer. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas aqui embaixo, não deixem de assinar o canal. Cliquem no sininho para receber as próximas notificações. Obrigada, tchau, tchau.